dizer, não, vamos ter a união da direita, senão a gente tem que... Caraca, meu irmão! Bom, eu disse que a gente ia falar a verdade, doa quem doer, e essa verdade vai doer para um grupo, a galera que fica usando uma expressão que é muito mais um bordão hoje em dia do que qualquer coisa com significado real, né? As pessoas ficam falando assim, sobre a união da direita, não pode dividir a direita. E eu digo que isso é um bordão porque não há substância. As pessoas não refletem sobre a substância do que elas estão dizendo. Elas repetem um aglomerado de palavras, porque elas não querem ver as pessoas que elas gostam em lados diferentes, as pessoas que elas defendem, então elas verbalizam um aglomerado, um amontoado de palavras que soa bem, mas que se você raciocinar 2 segundos não resiste a um escrutínio. Porque, pensa em primeiro lugar. Em primeiro lugar, as pessoas pensam que qualquer divergência entre todo mundo tem que ser resolvida no privado. Eu ouço isso o tempo inteiro, dá um saco. Porque a verdade é que todas as divergências que vocês veem se tornar públicas, em geral, foram tretas que já rolam no privado há muito tempo. Aliás, vocês sabem, eu sempre procuro as pessoas diretamente, já falamos sobre isso algumas vezes aqui no programa, e não só isso, eu faço pontes, fiz pontes entre o Eduardo e Nicolas, se tornou público, fiz pontes entre o Eduardo e o Constantino, aí deu aquela briga toda que a gente não precisa entrar aqui. Tentar, a gente tenta. Agora, uma vez que as tretas não são sanadas, há 2 alternativas, filhão. O mundo não é o arco-íris lindo, onde todos se dão bem e são todos bem intencionados. Hoje a gente vai expor aqui um pouco dos bastidores do que é a política real, que nem sempre vocês veem. E aí a gente tem sempre essa dúvida. Tem sempre esse dilema. 2 caminhos. Ou você expõe e traz luz àquele problema, traz aquele problema à luz do dia ao público, ou você ignora e finge que não existe. Embora a guerra continue acontecendo, com ações reais. E, de um modo geral, eu acho que como movimento político, né, nosso movimento político é um movimento político de conheça a verdade, ela te libertará, né, de que se você trouxer as bactérias, os micróbios ao sol, né, ao raio ultravioleta do sol, esses micróbios morrem. É antissético. A luz afasta as trevas, né? E por isso que a gente acaba trazendo luz às coisas. Quem gosta que tudo seja resolvido em conchavo entre os poderosos, sem que a população saiba quem é quem, é o lado de lá. Nós acreditamos na vontade do povo e na força do povo. E é claro que a gente evita o máximo possível e que às vezes é desagradável, mas não se preocupem tanto com isso. Isso é um fetiche. É um fetiche esse negócio de não dividir a direita. Basta você ver a campanha do Flávio com essa divisão, ela vai muito bem. Poderia ir melhor se todos estivessem a bordo? Eu acho que sim, mas cada vez eu tenho menos certeza de que essas pessoas fariam alguma diferença. Eu quero crer que poderiam fazer, tá? Mas hoje em dia eu tenho dúvida, porque tá indo muito bem sem. Porque, claro que o Flávio tem que adotar a postura de pacificador e magnânimo, ele tá correto, é esse o que tem que ser feito. Tem 100% do nosso apoio nessa direção, mas vocês podem ter certeza que ele não é idiota. O Flávio sabe o que está acontecendo. Ele sabe quem é quem. E aqui, só para deixar claro, há que haver uma separação. Porque o influenciador X, Y, Z pode apoiar ou não o Flávio, quem ele quiser. Embora não seja ruim que o público critique e exponha os influenciadores que apelam ao público de direita e, no final das contas, jogam contra o Flávio. Essa cobrança é normal. Ela acontece e aconteceu, a gente conseguiu fazer com que o MBL desaparecesse, e eu já fui muito cobrado também, quando eu critiquei o Bolsonaro inúmeras vezes, e certamente vou ter que criticar o Flávio durante o governo dele, também sofri crítica, e tudo certo, tá tudo normal. Mas aqui a gente está falando de um negócio muito mais sério. A gente está falando de pessoas que estão dentro do partido do Flávio Bolsonaro, dentro da mesma estrutura organizacional. E eu digo
Há quanto tempo nós dizemos que essas pessoas estão fingindo que fazem campanha do Flávio, enquanto nos bastidores fazem tudo para minar a campanha do Flávio? Por ressentimento. Mas no final das contas, a verdade vem à tona. A frase é do Ben Shapiro, mas outro dia eu vi até o Reinaldo Azevedo repetindo, né? Que você tem direito às suas próprias opiniões, mas não tem direito aos seus próprios fatos. E quando nós dizemos que as pessoas não estão apoiando o Flávio, não é uma questão de opinião, é uma questão de fato. Eu vou falar sobre um pouco sobre esse assunto agora, porque durante a semana saiu uma reportagem que vale a pena o comentário. A reportagem da Folha de São Paulo. Alvo de crítica de Eduardo, Nicolas citou Flávio em apenas 10 dos 544 posts feitos no X. As menções de Flávio representam menos de 2%, diz a Folha de São Paulo, aos conteúdos compartilhados por Nicolas em sua timeline de 5 de dezembro de 2025 até 9 de abril, de acordo com o levantamento da Folha. Antes das críticas públicas de Eduardo, no último dia 4, Nicolas tinha feito apenas 6 posts sobre o Flávio. Depois do embate, comentou outras 4 vezes em um período de 4 dias, com conteúdo repercutindo momentos em que apoiou a pré-candidatura e a resposta do senador ao atrito. Ele também compartilhou um vídeo do Flávio que pede pacificação e trecho de uma entrevista em que o pré-candidato afirma a um podcast que Nicolas é uma potência digital que está comigo 100% e que ajuda o spawn do PT viralizando. E não adianta reclamar. Esses são os números, ou seja, os números mostram que a cada 100 posts do Nicolas, menos de 2 mencionam o Flávio. E quando ele menciona, isso precisa ser dito. É para falar dele. É falar de si mesmo. São mensagens do Flávio que beneficiam a ele. Se você pegar os 504 posts, apoio ao Flávio, divulgação do Flávio, divulgação da agenda do Flávio, divulgações de pautas que são favoráveis ao Flávio, zero. Zero. Não tem como. Parece que a gente vê mais o Nicolas com o Matheus Simões, o atual governador de Minas Gerais, membro do PSD, do Gilberto Kassab, do que com o Flávio. E aí não pode falar disso, tem que ficar calado? Todo mundo, o eleitor, você tem que ficar calado em casa? Não, não. Como bem disse outro que é criticado, o Mário Frias, o que justifica um político do PL dedicar 1,84% das suas postagens à divulgação da campanha do Flávio? Será que é esse o esforço que o Brasil merece para que a gente se livre desse regime diabólico que produz vídeos, como a gente viu ontem, de um senhor desesperado por estar sendo preso injustamente mais uma vez? Então é lógico que as pessoas têm que cobrar. É lógico. Não pode dividir a direita, porque senão o que vai acontecer? A gente vai perder essas postagens de 1,84% pró-Flávio? Se dividir a direita, a gente vai perder isso? Oh, meu Deus, o que será de nós? E pior, eu digo a vocês, há figuras que estão há meses, ativamente tentando fizeram de tudo para impedir e sabotar a campanha do Flávio. Agora, por exemplo, a gente está vendo sendo escancarado pelo maquiador e influenciador Agostinho Fernandes. Vocês viram? Foi no podcast para falar que o Flávio não tem o carisma da Michelle, que a Michelle é a única que herda 100% do capital político Bolsonaro, que é um fenômeno igual ao Bolsonaro, que agrega pessoas de fora, e que se nós não temos esse discernimento, ele não vai perder o tempo fazendo vídeo porque a eleição já está perdida. Ou seja, se a candidata não for, a pessoa carrega ele para cima, para baixo, ele não vai apoiar ninguém. Cara, imagina
se eu tivesse tomado a mesma postura, por exemplo, em relação ao Eduardo. Ah, não, se o candidato não for o Eduardo, eu não vou apoiar ninguém. É muito, é uma situação, quando eu falo que é uma situação de ego, é uma situação bizarra de ego. E eu não estou dizendo aqui que a opinião do maquiador é importante. Claro que não, não tem que ter impacto político. Eu inclusive conheço o Agostinho, das vezes que eu estive com ele, acho que ele é um cara gente boa, mas ele é, e é até legítimo que ele seja, muito fiel à Michelle. Eles andam juntos para cima e para baixo, sempre andaram. Ao ponto das pessoas fazerem comentários maldosos, completamente despropositados sobre esse, mas é verdade que eles andam juntos o tempo inteiro para cima e para baixo. E a Michelle é uma pessoa que a equipe dela muda muito, né, muda muito, não dura, nenhum assessor dura ali, dizem que ela é uma pessoa muito difícil de lidar. A gente tem essa imagem de uma pessoa doce, de mulher recatada e tal, e as interações que eu tive com ela sempre foram muito boas, mas os funcionários dizem que ela é uma pessoa muito difícil de lidar. Agora, quem está sempre com ela desde o início é o Agostinho. E por isso que é importante o que ele está dizendo. Porque apesar dela ter dito que as opiniões dele eram só dele, ora, é evidente que as opiniões dele escancaram a perspectiva deles sobre o assunto, que é a perspectiva de que a candidata tinha que ser a Michelle. No mínimo, vice do Tarcísio, no mínimo. Que afinal, ela é um fenômeno igual ao Bolsonaro. E o Flávio não tem chance, não tem o carisma da Michelle. E é por isso que a opinião dele importa, independente de ser maquiador ou não. As coisas ficam claras. A Michelle foi poupada demais aqui no programa, muito por conta do presidente Bolsonaro, por ela ser esposa dele. Mas as pessoas que estão sendo cobradas publicamente estão sendo cobradas por um motivo. E aí tá aqui, tá escancarado. O que eu tenho que fazer? Esconder de vocês? Fingir que não tá acontecendo? Que diabo é isso? Que mente de avestruz é essa de enfiar a cabeça debaixo do buraco? Tá aí as pessoas dizendo o quanto que elas trabalham contra. E a gente viu o Nicolas, viu o Agostinho, mas a verdade é que esse é um problema generalizado no PL. Deixa eu abrir um pouco dos bastidores do partido para vocês. Nessa semana, no grupo do PL, foi feita uma cobrança, no início da semana, aos parlamentares e os membros do partido para que eles se engajassem mais na campanha do Flávio. E eu conversei com uma liderança importante e perguntei, porra, por que tão pouco? Aí, inacreditavelmente, você sabe o que eu ouvi? Ah, eles não postam coisa do Flávio porque estão reclamando muito, acham o Flávio muito inacessível, muito difícil de se falar. O Jair recebe todo mundo, recebia todo mundo, as pessoas entravam na sala dele com facilidade. O Flávio, poxa, tá muito inacessível, não atende o telefone. Puta merda! Puta merda! Olha a cabeça das pessoas que a gente tem que contar para salvar o Brasil, cara. Um quer ser o protagonista, a outra quer ser a candidata, os outros querem ser afagados o tempo inteiro. É tudo terceira camada. São pessoas que não conseguiram saltar pro. Ainda tem um desejo, acho que é quarta camada, é um desejo constante de carinho, de afeto, de afago. Eu não vou nem dizer aqui que é vaidade, é muito além da vaidade, é viadagem. É viadagem. Todo mundo quer ser reconhecido, que o Flávio resolva as microdisputas regionais dos caras, a treta do cara com o fulano que é candidato e não sei o quê, no estado dele, e, porra, e o Flávio ocupado com presidência da república, inquérito no STF, agenda internacional. Às vezes eu tento agenda internacional do Flávio com pessoas que são pessoas que tratam do destino do mundo.
E o Flávio não tem agenda, e eu tenho que, porra, correr atrás, me desdobrar, etc, etc. E aí ele não pode, porque ele tá tendo que atender o deputado da puta que pariu, que tá preocupado com a chapa dele e quer que o Flávio resolva. E se o Flávio não atende o telefone e eu fico ouvindo o nhenhenhê do cara, eu não vou postar o Flávio, porque ele não me dá atenção. Puta merda! Puta merda! Meu Deus do céu! Não entendo, o cara tá numa campanha presidência da república. É foda falar com ele, é difícil pra mim. Tô tentando há 2 dias, tem um assunto importantíssimo pra falar com ele, que foi pedido dele, e não consigo falar com ele. Mas, pô, não, tô aqui no programa fazendo campanha pra ele, dizendo que é importante, dizendo que é bom. Por quê? Porque eu quero salvar o Brasil. Vocês já repararam, a campanha do Flávio até agora não conseguiu contratar um marqueteiro. Ele não teve tempo de analisar. Tem pesquisa interna da campanha que está pronta, mas que até hoje não se conseguiu uma reunião para fazer, para mostrar a análise da pesquisa. Aí vem o deputado fulano de tal, que queria ser candidato ao Senado, e aí não foi, porque a chapa não sei o quê, quer que o Flávio resolva a treta dele com outro cara que não sei o quê, que era aliado dele, que tá usando o nome dele. Ah, vá pra porra! E isso, essas são as pessoas que a gente tem que. Não, não. Vamos ter união da direita. Senão a gente tem que. Caraca, meu irmão! Esse é o nível das pessoas da direita, das pessoas que a gente está contando para salvar o Brasil. Não estão nem aí para o Brasil. É o que o meu avô falou na entrevista. Quando chega na política, e o meu avô perguntava, mas e o Brasil? Ora, presidente. Mostrei ontem a entrevista dele. Ontem. Ora, presidente. Ora. E o Brasil? Onde é que está? Primeiro o probleminha da conservação do poderzinho dele, da vaidade, do afago. Depois, pô, esse negócio de pátria. Mas o Brasil, acima de tudo, é só de novo, mais um bordão para eles repetirem. Eu acho até que eu consigo falar mais com o Fábio justamente porque eu não o perturbo para resolver meus problemas. Só ligo para dizer assim: olha, tem isso aqui que é necessário para você ser presidente do Brasil. Nunca peço nada para mim, nunca pedi favor, não tenho privilégio, não tenho cargo no governo. Já disse previamente que não voltarei ao Brasil, não vou voltar ao Brasil, não vou fazer parte de governo no Brasil caso o Flávio seja eleito. Não vou, não quero morar no Brasil. Quero visitar o Brasil, exceto do dia 5 ao dia 20 para o Ministério da Defesa. Mas fora isso, não quero nada. Não quero poder, não quero cargo. E estou aqui fazendo campanha. E aí tem um ex-amigo, que eu não vou nominar porque a gente está de bandeira branca, que diz que eu sou ególatra. Eu sou o primeiro ególatra que não quer nada para eu. Estou fazendo tudo para ajudar numa coisa onde eu não sou o protagonista. Mas o deputado, que é o cara que vocês deram mandato pro cara, o cara tá lá preocupado só com o grupo político dele, em favorecer, não sei o que. Tem gente tentando até mudar a Constituição para ser presidente. Isso aí é humildade. Esse, pô, tem que ser aplaudido. Não fala dele, não fala dele. Ninguém deu, ninguém fala dele. Aí depois não querem que chame de bezerro de ouro. Eu até acho esse apelido um pouco pejorativo demais, mas acho que é porque é uma coisa de idolatria mesmo. Eu diria que o Nicolas é a urna eletrônica, que não pode, ninguém pode falar nada de um determinado grupo político. Então tem que decidir se Brasil acima de tudo é só propaganda eleitoral, ser slogan ou ser real. Se for real, vocês todos têm que agir em conformidade com o que vocês falam. E vão ser cobrados, sim. Vão ser cobrados com a verdade. Político, eu já falei, todas as redes sociais de todo mundo do PL vai ser monitorado para ver o nível de engajamento. Depois, porque depois vem o governo, não vem encher o saco pedindo coisa. E político que não quer ser criticado, pede para sair. Pede para sair.
E de novo, eu falei aqui, tô sendo justo aqui, não é só o Nicolas, ele é mais cobrado, porque ele é realmente muito grande, é um fenômeno, etc, etc. Mas tem Michele, tem o pessoal de Santa Catarina, etc. Você, eleitor, deve fiscalizar o trabalho do seu representante e cobrar quando encontrá-los, eles forem pedir o seu voto, peça coerência. Encontrem o deputado e fala assim: "Por que você não está postando sobre o Flávio, hein?" E vocês gostem ou não, eu vou continuar expondo todos os casos e eu vou chegar com números no programa, porque eu mesmo estou encomendando levantamentos profissionais sobre redes sociais para chegar aqui com números. Eu vou criar um viadômetro para mostrar o quão viadinho é o político que não está fazendo campanha para o Flávio, que está tocando seus próprios interesses. E não só eu estou fazendo, tá? O PL está fazendo, o Carlos falou que vai fazer. No fundo, a gente quer que essas pessoas botem a mão na consciência e enxerguem qual a importância desse projeto para o Brasil. Depois de tudo isso que a gente viu e tratou no programa, de consolidação do regime de ditadura, a gente tratou no programa de ontem, de inocente sendo preso, de pessoas, a gente tem que botar a mão na consciência. Ai, mas Paulo, esse monitoramento de redes sociais dos políticos do PL é ditatorial. Não, imagina, pessoas comuns são livres para terem a opinião que quiserem. Membros do PL, não. Quem é do PL tem sim a obrigação de apoiar o candidato do PL ou então buscar outro partido. E é assim que funciona qualquer organização privada do planeta. Imagina você que está em casa, se você no seu trabalho decide fazer o que o seu chefe te pede, porque ele não está me deixando entrar na sala dele a hora que eu quiser. Imagina se você começa a fazer propaganda da empresa da concorrência. Em nenhum lugar do mundo isso é aceito. Se você começa a falar mal e sabotar o seu chefe pelos bastidores. Só na cabeça dos doidinhos do PL que nunca trabalharam numa organização da vida, e isso é que falta gente que teve emprego, gente que trabalhou, porque essas pessoas, a maioria delas nunca tiveram um emprego, então eles não estão acostumados a entender como é que funciona o mundo real. O que está acontecendo no Brasil não é só disputa política, é o cidadão comum contra a estrutura organizada. Durante anos, a grande mídia moldou a narrativa. Globo News, mesmo eixo. Hoje, você tem escolha. Jornalismo por assinatura significa que o público decide quem permanece no ar. Como apoiador, por menos do que um lanche do McDonald's por mês, você sustenta esse modelo e ainda recebe conteúdo exclusivo. Ou pode se tornar meu patrono Gold e fazer ainda mais. O QR Code está na tela, o link está na descrição. Ou você financia o que acredita ou aceita o que o sistema decide.